E você chega no quarto da criança com TDAH desatento e pega ele estudando. Aí o que, que ele tem em cima da mesa? O caderno de história, o caderno de matemática, o livro de geografia, está aberto o celular, o computador, também junto ali está aberto a bola, está a agenda, ele está sacudindo alguma coisa com os pés e tudo fazendo ao mesmo tempo. Como que pode isso? Olá, sou Regis Marte, da Naturalmente, especialista em TDAH, em neurociência e também em neuropsicopedagogia. E nós estamos falando do TDAH, do espectro desatento. É o carinha TDAH que não consegue prestar atenção numa coisa só, ele presta atenção em tudo. Foi o que a gente comentou na primeira aula, que você tem que voltar e assistir. Aliás, todos precisam assistir essas aulas. Chame a galera do TH, chame os professores, chame os pais para assistir essa aula que está muito legal. A gente já falou sobre o TDAH hiperativo, impulsivo, estamos no segundo vídeo do desatento. E eu comecei falando que esse cara faz muita coisa ao mesmo tempo. Sim, e isso é um problema. A capacidade de organização dele é muito complexa. Então ele tá assim, ó, fazendo aqui, não termina, já começa outra, não termina, faz outra ali, aí continua um pouquinho da primeira e ele fica aquela coisa assim bagunçada. E aí, professor, você precisa ajudar ele em sala de aula, principalmente as crianças pequenas. Não deixe um aluno, nenhum, mas principalmente quem tem TDAH, começar uma atividade com a mesa cheia de coisas que não faz parte daquele momento ou daquilo que você está ensinando. Então, por exemplo, você vai estar dando aula de artes, é o caderno de desenho e os lápis de cor, beleza. Deixe os outros cadernos na mochila, bonitinho, guardado ali embaixo da mesa. Ah, é matemática, o que precisa? Só o caderno, o lápis e a calculadora? É só isso, mais nada, beleza. Ele precisa disso para não ir acumulando. Se você tiver a oportunidade de pegar um caderno de alguém com TDAH, você vai ver que é comum encontrar, por exemplo, aula de matemática no caderno de educação física. Você vai encontrar as matérias misturadas. Por quê? Eu já comecei aqui na aula de português, aí já veio história, já escrevi aqui embaixo. Entendeu? A coisa vai meio fluindo, uma atrás da outra, vai levando, depois me acho, depois eu me organizo. Então, não vai rolar. Você precisa ajudá-lo a selecionar as coisas. Mas por que ele é assim? Porque ele segue a ideia do fio de pensamento, tá? Lembra que eu contei num videozinho? Se você não viu o vídeo anterior, vai ter que ouvir essa historinha, né? Que ele começa para escrever o nome dele na agenda, ele faz uma linha de história e vai seguindo aquela linha de história, né? Que eu digo, estou chamando isso de linha de história, de pensamento, a linha de pensamento, entendeu? Isso aqui me lembrou tal coisa, que me lembrou tal coisa, e ele vai seguindo essa linha. A mesma coisa ele é na organização dele, ele vai seguindo, então ele não termina isso. Por que ele vai seguindo esses pensamentos? Porque ele tem muitos pensamentos e ele quer segurar aquilo. Então, uma forma de segurar esses pensamentos é dar conta desses pensamentos um a um. E, ok, terminei isso, agora eu vou para o outro. Eu terminei isso, vou para o outro. Então, um ambiente que está cheio de bagunça ou cheio de coisas ali em cima da mesa, livros, tarefas, atividades, não está claro, ele vai agir da mesma maneira que o cérebro dele. Ele vai pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aquilo outro lá, e vai juntando, e no fim não vai terminar nada. Beleza? Então, assim, você precisa ajudar esse aluno a selecionar as suas atividades, ajudar a planejar. Gente, nós já falamos aqui que TDAH tem distorção de tempo, de espaço, de distância e tudo mais. Então, assim, quando você dá uma atividade assim, gente, fica tranquilo, lá no final do mês, ele vai pensar, poxa, longe pra caramba. Aí quando ele for se ligar, é no dia. Aí você talvez me diga assim, não, mas todos os alunos são assim. Não, nem todos, eu não era assim.
Tá? Então já não são todos assim. Ah, mas grande maioria faz. Ok, grande maioria faz, mas está organizado. Então faz em cima da hora. Ele toma um susto, ele assim, cara, por que não me avisaram antes? Tá? Então precisa ajudar a se organizar. Eu já comentei aqui no vídeo, tem um shortzinho legal no YouTube falando que TDAH precisa de agenda e você tem que ajudar este seu filho, este seu aluno a seguir e olhar essa agenda, porque ele planejando, cara, um cara desses planejado não para de produzir bons resultados. Então assim, ó, ajuda ele, porque você, professor, em sala de aula vai ter o braço direito para você, beleza? Uma outra coisa aqui, ó, cuida para não cobrar atividade demais no dia, tá? Porque se ele não conseguir fazer tudo e levar para casa, a tendência é voltar ainda incompleto, não ter visto e às vezes respondido de qualquer jeito. Então é melhor acompanhá-lo em sala de aula. Eu percebo que hoje em dia as escolas já estão trabalhando na direção de que se estuda na escola, leva pouca coisa para casa, deixar em casa mais aquela coisa do estudar para uma avaliação, do fazer um trabalho avaliativo mais complexo. Mas essas tarefas de casa assim não tá indo tanto, é melhor fazer em sala de aula e isso para o TDAH é muito importante. Gente, das dicas aqui que eu quero dar para você, tem uma que é muito importante que tem a ver com avaliação. Professor, quando você for fazer uma prova, tá? Não fica fazendo pegadinha. Aliás, eu quero entender por que se faz pegadinha em prova. Ah, eu quero saber se ele estava prestando atenção. Meu amigo, ele é um TDAH. Tu quer saber o que dele que tu não entendeu ainda? Agora, eu tô tentando entender o que isso avalia, uma pegadinha, avalia no sentido de conhecimento. Aí às vezes a criatura vai lá, responde tudo certinho, mas era uma pegadinha. Você descobriu o quê? Que ele é trouxa? Sabe? Não faz sentido fazer pegadinha. Então assim, evita de fazer essas pegadinhas, principalmente numa avaliação que tem um cara desatento ali no meio. Você vai deixar ele doido, vai pirar a cabeça do cara. Ele vai assim, tá, mas isso quer dizer o quê? Isso aqui vai pra onde? Isso aqui é uma piada? Que negócio é esse? Não sei de mais nada. Ele vai travar. E esse é o ponto. É muito comum a gente perceber que o aluno tá com TDAH desatento, está perdido na prova, mesmo sabendo que ele sabe o conteúdo. Por que acontece isso e como perceber isso? Lembra que eu expliquei sobre seguir o fio do pensamento, um pensamento atrás do outro? Quando uma prova entra com assunto abordado de forma muito diferente, um texto de forma muito diferente da sala de aula, talvez ele se perca em pensamentos que ele não está acostumado a andar e aí ele não consegue mais gerenciar aquela prova. Tá? Então assim, professor, não precisa dar colinha, ajudinha, sabe? Do tipo, a palavra é cidade, aí você olha, não é isso, não é esse tipo de ajuda, tá? Agora, você pode falar assim, ó, texto tal, isso não é para ele, fala para toda a turma, texto tal, trabalhamos assim, entendeu? Localiza ele na prova, tá? Agora eu tô falando de prova escrita, né? Eu não sei, cara, mas eu adoro prova oral. Por quê? Falar, cara, tu tem que ensaiar um discurso, tu tem que ter coerência de pensamento, entendeu? Escrever, tu erra, refaz. Falar, não, cara. A prova oral é mais difícil. E a galera do TDAH é bom de explicar as coisas. Porque processo criativo alto, eu falo isso toda hora, né? Processo criativo dele tem alto desempenho. Então por que tem que ser a tal da prova escrita? Sem contar prova de alternativas, né? Por que alguém faz uma pergunta que tem 5 possíveis respostas, mas só uma tá certa? Você não quer saber se o cara sabe? Então, se o cara sabe, ele tem que chegar na resposta certa, não descobrir quais estão erradas. Mas, vamos lá, nossa discussão aqui não é avaliação. Ensina teu aluno a pensar direito, saiba onde ele está no conhecimento e faça uma avaliação correta, porque aí a coisa vai funcionar. Beleza, meu querido? Você já se inscreveu no canal da Naturalmente? Não?
Caramba, faz isso agora, por favor, ajuda a gente, tá? Se inscreve, inscreve, assina um... Nossa, eu tô mal aqui, né? Ativa o sininho, obrigado aqui, né? Curte, compartilha, chama teus amigos com TDAH, avisa os pais, avisa teus professores. Ó, já viu lá o canal Naturalmente, lá tá falando uns negócios bem bacanas de TDAH que vale para todo mundo. Beleza? Compartilha tudo isso aqui e pode também comentar, fazer perguntas que a gente vai responder aqui embaixo. Tá bom, gente? Um abraço enorme para vocês e um beijo.